Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sexta-feira, 24 de abril de 2026. Terceira semana da Páscoa. Sexta-feira, 24 de abril de 2026, terceira semana da Páscoa. Primeira leitura. Esse homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos. Leitura dos Atos dos Apóstolos 9, 1-20. Naqueles dias, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrasse seguindo o caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo, de repente, viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora, levanta-te, entra na cidade, e ali te será dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então pegaram nele pela mão e o levaram para Damasco. Saulo ficou 3 dias sem poder ver e não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. E Ananias respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse: Levanta-te, vai à rua que se chama Direita e procura, na casa de Judas, por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está rezando. E numa visão, Saulo contemplou um homem chamado Ananias, entrando e impondo-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muitos falarem desse homem e do mal que fez aos teus fiéis que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem plenos poderes, recebidos dos sumos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vai, porque esse homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa. Então Ananias saiu, entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus que te apareceu quando vinhas no caminho. Ele me mandou aqui para que tu recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas e ele recuperou a vista. Em seguida Saulo levantou-se e foi batizado. Tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo 116. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes, povos todos, festejai-o. Pois comprovado é seu amor para conosco, para sempre ele é fiel. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue em mim permanece e eu vou ficar nele. Evangelho. A minha carne é verdadeira comida e o meu sangue, verdadeira bebida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João 6, 52, 59. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue, verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai, que vive, me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu.
Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão, irmãos e irmãs, a palavra de Deus desta sexta-feira da terceira semana da Páscoa nos conduz ao coração da experiência cristã, o encontro pessoal com Jesus vivo e a transformação profunda que esse encontro provoca. Estamos no tempo pascal, tempo de vida nova, de luz que vence as trevas, de ressurreição que continua acontecendo na história e na vida de cada um de nós. Na primeira leitura acompanhamos a impressionante conversão de Saulo. Ele começa o texto respirando ameaças e morte, convencido de que estava fazendo a coisa certa, seguro de suas ideias, cheio de zelo, mas completamente fechado à verdade de Deus. Quantas vezes também nós podemos estar assim, certos demais de nós mesmos, convencidos de que já sabemos tudo, incapazes de escutar o que o Senhor quer nos dizer. Saulo não procurava Jesus, mas foi Jesus quem foi ao seu encontro. A luz que o derruba no caminho de Damasco não é apenas uma luz exterior, é a luz da verdade que desmascara suas certezas e revela um amor ferido. Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus se identifica com os perseguidos, com a igreja, com os irmãos. Perseguir o outro é ferir o próprio Cristo. Cego, frágil e dependente, Saulo precisa ser conduzido pela mão. Aquele que queria aprender agora precisa ser ajudado. É assim que Deus age. Ele nos desarma para nos reconstruir. A cegueira de Saulo não é castigo, mas caminho. No silêncio, no jejum e na escuridão, Deus trabalha seu coração. A conversão verdadeira passa pela humildade de reconhecer que não vemos tudo, que precisamos aprender de novo, que necessitamos da graça. Deus então chama Ananias, um discípulo simples, cheio de medo e resistência, mas obediente. Ananias representa a igreja que acolhe, que confia na ação de Deus, mesmo quando ela nos parece impossível. É bonito perceber que a cura de Saulo passa pelo gesto fraterno, a imposição das mãos, a palavra de acolhida. Saulo, meu irmão, e a abertura ao Espírito Santo. Ninguém se converte sozinho. Deus nos salva em comunidade. As escamas caem dos olhos de Saulo, ele recupera a vista, é batizado e começa uma vida nova. Quem encontra Jesus não pode ficar parado, imediatamente ele anuncia que Jesus é o Filho de Deus. O Salmo nos convida a cantar louvores ao Senhor, porque seu amor é fiel e se estende a todas as nações. É o mesmo movimento da vida de Paulo. Quem experimenta a misericórdia não pode guardá-la só para si. O amor de Deus é sempre missionário. No Evangelho, Jesus nos conduz ainda mais fundo nesse mistério do amor. Ele não oferece apenas palavras ou ensinamentos, oferece a si mesmo. A minha carne é verdadeira comida e o meu sangue, verdadeira bebida. Aqui está o centro da nossa fé, a Eucaristia. Jesus se faz alimento para nos dar vida, força e permanência nele. Não se trata de um símbolo distante, mas de uma comunhão real. Quem se alimenta de Cristo entra numa relação viva com ele, permanece em mim e eu nele. Assim como Saulo precisou ser transformado por dentro, também nós precisamos nos deixar alimentar por Jesus para termos vida verdadeira. A Eucaristia não é prêmio para os perfeitos, mas remédio para os que precisam caminhar. Ela nos transforma pouco a pouco, nos dá um coração novo, nos ensina a amar, a perdoar, a servir. Quem comunga de verdade não pode continuar o mesmo. Neste tempo pascal, a palavra nos convida a duas atitudes essenciais: deixar-nos encontrar por Jesus e permanecer nele. Talvez o Senhor hoje nos pergunte, como a Saulo: por que me persegues? Talvez nos chame a rever atitudes, durezas, julgamentos, fechamentos. E ao mesmo tempo ele se oferece como alimento, como presença fiel que sustenta a nossa caminhada. Que a exemplo de São Paulo possamos nos deixar iluminar pela graça, acolher a ação de Deus mesmo quando ela nos desconcerta, e anunciar com a vida que Jesus está vivo. E que, alimentados pela Eucaristia, sejamos sinais desse amor fiel que alcança todos,
levando ao mundo a alegria da ressurreição. Amém. Oremos. Senhor Jesus Cristo, luz que vem do céu e atravessa nossos caminhos, nós te louvamos e bendizemos porque não te cansas de nos procurar, mesmo quando estamos distraídos, endurecidos ou seguindo rumos que não são os teus. Assim como fizeste com Saulo, vem ao nosso encontro e fala ao nosso coração. Derruba, se for preciso, nossas falsas seguranças, nossas certezas orgulhosas e tudo aquilo que nos impede de reconhecer a tua presença viva em nossa vida e nos irmãos. Dá-nos a graça de escutar a tua voz e de perguntar com sinceridade: quem és tu, Senhor? Abrindo-nos a verdade que liberta e salva. Senhor, muitas vezes também nós ficamos cegos, não com os olhos do corpo, mas com os olhos da alma. Não conseguimos ver o bem que nos chamas a fazer, nem reconhecer o teu rosto nos pequenos, nos sofridos, nos que caminham conosco. Concede-nos a humildade de Saulo, que se deixou conduzir pela mão, e a docilidade de Ananias, que confiou na tua palavra apesar do medo. Ensina-nos a viver a fé em comunhão, a acolher e a sermos instrumentos da tua graça na vida dos outros, para que também hoje as escamas caiam de muitos olhos e corações se abram para a vida nova. Nós te agradecemos, Senhor, porque teu amor é fiel e alcança todas as nações. Tu não excluis ninguém, não desistes de ninguém, e transformas até o passado mais ferido em caminho de salvação. Faz de nós, como fizeste de Paulo, instrumentos escolhidos para anunciar o teu nome, não apenas com palavras, mas com uma vida coerente, marcada pela misericórdia, pela verdade e pela entrega generosa. Que a alegria do Evangelho transborde de nossos gestos e chegue a todos que encontrarmos. Nós te adoramos, Senhor Jesus, porque na Eucaristia tu te fazes alimento verdadeiro. Tu nos dás a tua carne como verdadeira comida e o teu sangue como verdadeira bebida, para que tenhamos vida em plenitude. Aumenta em nós a fé nesse mistério tão grande. Que nunca nos aproximemos da tua mesa de forma distraída ou superficial, mas com um coração desejoso de permanecer em ti e de deixar que tu permaneças em nós. Alimenta-nos com o teu amor para que saibamos amar. Fortalece-nos com a tua vida para que não desanimemos no caminho. Neste tempo pascal, Senhor, renova em nós a graça da ressurreição. Que transformados pelo encontro contigo e sustentados pela Eucaristia, sejamos sinais vivos da tua presença no mundo. Conduze-nos todos os dias, ilumina nossas escolhas e faz de nossa vida um louvor à tua fidelidade. A ti a honra, a glória e o louvor, hoje e sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.